Olá, eu sou o pastor Isaac Gomes da Igreja Vida Triunfante aqui em Bragança Paulista. Você vai assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos de celebração. Aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho. Essa mensagem com certeza irá impactar você profundamente, então compartilhe ela, assim nós vamos alcançar não só o Brasil, mas as nações para o Senhor Jesus. O tema hoje que eu quero compartilhar com os irmãos é Deus em primeiro lugar. Diga Deus em primeiro lugar. Mais uma vez, diga Deus em primeiro lugar. Essa ministração eu fui ministrado pelo pastor Paulo Mazzoni, o pastor amigo, colega meu de Belo Horizonte. E ele ministrou essa mensagem em 2016, alguma coisa assim, e mudou a minha vida, E eu queria primeiro colocar ela em prática, para depois eu ministrar para a igreja. E eu sinto que eu já comecei, já vi alguma mudança na minha vida. Então hoje eu quero passar para a igreja, passar para você, para que aquilo que está acontecendo na minha vida, aconteça na sua vida também. Quem está me entendendo diz amém. Amém? Glória a Deus. Eu estava compartilhando ontem com os irmãos. Eu tenho 46 anos de idade, não parece, né? Você pensou que eu tinha 28, mas eu tenho 46 anos de idade. Eu tive o privilégio, a honra de nascer num lar cristão. Eu sempre vivi nesse ambiente de igreja, desde quando eu era garotinho. Da idade do Isaquinho, eu já estava no meio dos pastores. Eu ia levar água, tudo que eles pediam, eu ficava lá nas convenções de pastores. Meu pai era diácono, minha mãe fazia alguma coisa. Eu estava lá no meio, assim como as crianças ficam aqui. Eu estava no meio dos pastores. Então, o ambiente que eu conheço é um ambiente de igreja. Eu vou numa igreja, posso ser lá na América, no Japão, na Ásia. Eu bato o olho, eu sinto, sabe, como que funciona, alguma coisa. No olhar do pastor, eu já consigo entender o que ele quer, né? De um obreiro, eu sei como ele está. Porque é um ambiente que eu conheço, é um ambiente. E o Espírito Santo revelou ao meu coração, essa semana, quinta-feira depois do culto. Ele disse assim: Isaac, você precisa ensinar para o povo. Você não precisa dar bronca no povo. Você não precisa chamar a atenção do povo. Você precisa ensinar, porque eles são novos espiritualmente. Eles são bebês espirituais, né? Então quem tem 46 anos de idade, eu acho que já pode cuidar de um bebê recém-nascido. Pode ou não pode? Quem tem 46 anos de idade pode cuidar de uma criança de 8 anos de idade. Pode ou não pode? Pode cuidar de uma criança de 10, de 18, de 20, né? Não pode? Então eu acredito que muita coisa do que eu já vivi eu posso passar para a igreja. Mas aí a igreja tem que ter um coração ensinável. Nós temos que estar aberto para aprender. Nós temos que ser humilde, né? A pior coisa é quando uma criança quer ser adulta. Já viu que é ridículo? Você fala: que menino chato, que menina chata. Quer falar como adulto, quer não sei o quê, quer gesticular, quer falar difícil, e quer me desafiar. É horrível, não é? A mesma coisa é na vida cristã. Quando um bebê espiritual quer competir com o pastor, quer se igualar a um pastor, a melhor coisa é a gente se colocar com um coração ensinável para ensinar. Porque o pastor também aprende. O pai não aprende com as crianças? O pai não aprende com as crianças? Os nossos filhos não nos ensina a ser pai bom, melhor? Ensina. Então, é eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo, e juntos nós vamos para a nossa pátria celestial. Amém? Deus em primeiro lugar. Diga bem forte: Deus em primeiro lugar. Diga: Deus na minha vida sempre terá o primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler juntos no 3, bem forte. 1, 2, 3. Agora preste atenção. Eu tenho visto na vida de muitas pessoas nessa minha caminhada cristã, que embora elas frequentem igreja, embora muitas desenvolvam algum ministério dentro da igreja, embora muitas sejam fiéis à sua igreja, muitas dessas pessoas a gente não vê nada mudar na vida dela. O que mais a gente vê hoje são pessoas se lamentando,
pessoas reclamando, pessoas murmurando, pessoas dizendo que o ano de 2019 não foi bom, que foi horrível, que foi não sei o quê, que a vida não muda, que parece que não adianta ser cristão, querer ser crente, não adianta frequentar uma igreja, não adianta trabalhar e não sei o quê, porque o marido não muda, porque a filha não muda, porque a esposa não presta, porque os parentes não prestam e não sei o quê, e papapá. Mas veja bem, a Bíblia diz que nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, porque se nós buscarmos Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai acrescentar de uma maneira natural. Preste atenção, se não está sendo acrescentado, se a nossa vida não está mudando, se não, a gente não vê mudança, se entra ano e sai ano é a mesma coisa, tem alguma coisa errada, e essa coisa errada nunca está com Deus, está sempre com a gente. Porque Ele disse que se buscar Ele em primeiro lugar e o seu reino, a sua justiça, Ele vai acrescentar tudo que nós precisamos. E a palavra tudo na Bíblia, no grego, no original, significa tudo. Seu casamento, seu carro, seu trabalho, sua saúde, seus filhos, sua empresa, tudo que você precisa, Ele vai acrescentar. Agora, preste atenção, será que nós estamos buscando Deus em primeiro lugar? Será que Deus realmente tem o primeiro lugar na nossa vida? Será que a gente tem essa paixão por Deus de verdade? Porque uma coisa, preste bem atenção, uma coisa é nós falarmos, outra coisa é praticarmos. A Bíblia diz, o Senhor Deus disse, que não se conhece a árvore pelas suas folhas, não se conhece a árvore pelo seu tronco, não se conhece a árvore pelo terreno que está plantado, não se conhece a árvore pelo seu dono, se conhece a árvore pelo seu fruto. Às vezes nós falamos, mas o nosso fruto não condiz com a nossa fala. Parece que é automático dizer, não, Deus tem o primeiro lugar na minha vida. Entrega a sua vida para Jesus. Não, mas eu já tenho Deus. É natural todo mundo falar isso, mas a vida não condiz com a vida com Deus. A vida da pessoa, a família da pessoa, as atitudes da pessoa não condiz com o reino de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E eu coloquei aqui, intenção não muda a vida de ninguém. Você pode ter a intenção de pôr Deus na sua vida em primeiro lugar, mas se você não tiver atitude, não vai mudar nada, porque a intenção não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é decisão, e colocar Deus em primeiro lugar é uma questão de decisão. Independente se está cansado, independente se está desempregado, independente se está doente, independente se a coluna está doendo, independente se está tomando remédio, é colocar Deus em primeiro lugar. Independente se o marido quer ou não, independente se a esposa ama a Deus ou não, independente se os filhos querem ou não, é colocar Deus em primeiro lugar. É independente se trabalhou a semana toda e você só teria domingo para descansar, mas se Deus é o primeiro lugar, você vem ao culto, você adora a Deus. Independente se a situação financeira está difícil, você vai ser fiel nas suas finanças. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. O resto é intenção, e intenção não muda a vida de ninguém. Está anotando aí? Agora, uma pergunta. Para você colocar Deus em primeiro lugar, o que precisa mudar na sua vida? Uma pergunta. E só você pode responder para você mesmo. Para você colocar Deus em primeiro lugar, o que precisa mudar na sua vida? O que você precisa passar a fazer? O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa chegar lá na sua casa hoje, tirar e jogar fora? Porque tem coisas que estão na nossa casa que não condiz com a vida de alguém que tem Deus em primeiro lugar. Sabia disso? Então preste atenção. Eu quero aqui desafiar você a colocar Deus em primeiro lugar em 4 áreas da sua vida. Diga comigo assim: Deus em primeiro lugar em 4 áreas da minha vida.
Agora preste atenção, se você ouvir a palavra e dizer que palavra maravilhosa, Deus falou comigo, mas se você não tiver atitude de praticá-la, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar. Se você não decidir a fazer parte de um pequeno grupo, para discutir, pessoas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, poder aquisitivo diferente, mas todo com o mesmo propósito, maturidade cristã, crescimento. Se você não decidir fazer parte, não vai mudar. Se você achar que a palavra foi linda, maravilhosa, e só voltar aqui domingo e não pegar a Bíblia para ler, não vai mudar. Não vai. Nós estamos tendo uma leitura sistemática da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não vai mudar. Tem irmãos aqui que estão comigo há 8, há 9 anos. Agora que alguns irmãos começaram a dizer, pastor, depois que eu comecei a ler a Bíblia esse ano, olha, mas muita coisa está mudando na minha vida. Tem gente que até chora quando fala. Eu fui visitar um irmão em São Paulo essa semana passada, eu e minha família. E quando eu cheguei lá, nem lembrava que eu mandava os versículos para ele, a planilha para ele. E quando eu cheguei, ele disse, pastor, senhor de idade, quase 70 anos. Ele disse, tá bom demais a leitura da Bíblia. Eu falei, o senhor está lendo, tá bem? O senhor me manda todo santo dia o texto? Eu falei, é mesmo, não sabia. E ele diz, eu compartilho com Alan, com meu filho. Ele fica, pai, o pastor já mandou, pai, o pastor já mandou. E a gente lê, porque é a Bíblia que transforma. Quem está me entendendo diz amém. Diga assim, 4 áreas que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Quem quer aprender? Quem quer aprender? Então anote aí, vamos lá. Primeira área que nós precisamos colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar. Na primeira hora de seu dia, busque a Deus antes de fazer qualquer coisa. Se você quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, antes de você fazer qualquer coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Busque a Deus. Busque a Deus. Antes de sair para trabalhar, antes de fazer o café da manhã para as crianças, antes de arrumar as crianças para irem para a escola, antes de pegar o seu uniforme para trabalhar, coloque Deus em primeiro lugar. Busque a Deus antes de fazer qualquer coisa, porque nós só vamos colocar como primeiro na nossa vida aquilo que é importante. Não estou dizendo para você que se você acordar na madrugada, apertado para ir ao banheiro, e você vai dizer, não, eu preciso buscar Deus em primeiro lugar, e você está lá apertado, e ora, não é isso, vá ao banheiro, faça suas necessidades. Eu estou falando antes de você ir trabalhar, antes de você ir fazer uma visita, antes de você fazer uma viagem, antes de você ir para a escola, busque a Deus, busque direção de Deus, pergunte a Deus onde Ele quer que você vá, com quem Ele quer que você pare para conversar, peça a Deus a direção. Assim, quando nós vamos em algum lugar e não sabemos como chegar lá, a gente coloca no GPS antes de pegar a estrada. Coloque Deus na sua vida antes de pegar a estrada cotidiana de todos os dias. Salmo 63, versículo 1 diz assim, o salmista: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Porque às vezes a gente fala assim, pastor, se a minha vida tivesse tranquila, se pelo menos eu tivesse empregado, se pelo menos o meu marido fosse comigo à igreja, se pelo menos a minha família tivesse na mesma fé, buscando ao Senhor, seria mais fácil colocar Deus em primeiro lugar. O salmista, ele está numa terra seca, exausta e sem água. Água é vida. Ontem nós jejuamos 24 horas, mas nem todo mundo ficou sem água. O máximo que nós conseguimos ficar sem água, segundo a ciência, são 3 dias. Porque o salmista está dizendo, não tinha água, era exausto e a terra era seca. E mesmo assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A água fica para depois, a chuva vem se quiser, a terra pode ser exausta, pode ser seca, eu Te busco intensamente. A minha alma, Senhor, não tem sede dessa água, a minha alma tem sede do Senhor. Aleluia. A minha alma tem sede do Senhor. Todo o meu
meu ser, Senhor, meu coração, os meus olhos, o meu cabelo, as minhas mãos, os meus pés, as minhas pernas, todo o meu ser, o meu coração, a minha mente, o meu intelecto, os meus ouvidos, todos os meus membros, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. É esse desejo, essa sede, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Mas vamos ser sinceros, até queria ir na consagração, mas trabalhei o dia todo. Por hoje não. Deus está em primeiro lugar. Ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus. Então, primeira coisa, na primeira hora do seu dia, busque a Deus antes de fazer qualquer coisa. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar. Foi para um lugar onde ficou orando. Oração é o que, gente? Oração é relacionamento com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus não sabe do que você precisa? Lógico que Ele sabe. Deus conhece você antes de você ter nascido, rapaz. A Bíblia diz que antes da eternidade Ele já era. Ele é o alfa e o ômega. Consegue entender isso? A nossa mente não consegue compreender. Antes da eternidade, e Ele é o eterno. Antes da eternidade Ele já era. Antes da eternidade tu já eras Deus, disse o salmista. Esse Deus, esse Senhor Jesus, que está aqui na terra, estava na terra como um homem, 100% Deus. Ele saía de madrugada para um lugar deserto para orar. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ele era o próprio Deus. Mas quando levaram ele até o túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele disse: Pai, eu sei que tu me ouves e responde, mas para que eles creiam. Ele ora. O tempo todo ele orava. Quando tentaram promover ele, queriam fazer dele rei, quando ele fez a primeira multiplicação de pães e peixes, e a galera estava com fome o dia todo, ouvindo Jesus o dia todo, e no final do dia ele multiplica pães e peixes, todo mundo fica saciado, ainda sobra 12 cestos cheios de pães e peixes. A galera, rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei. Quem não quer ser proclamado assim? Mas naquele momento ele disse: antes de ser promovido, eu preciso buscar o Pai. Pegou os discípulos e disse: passa para o outro lado, vai embora. E a Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar. Quando vem uma promoção, a gente busca a Deus antes de aceitá-la? Ou a gente só olha para o cifrão? A gente só olha para o carro que vai trocar? Quando vem uma proposta, a gente busca antes de Deus, antes de aceitar a proposta? A gente conversa com Deus? Se você agora, irmãos, nós precisamos planejar, colocar Deus em primeiro lugar. Diga: planejamento. Se você não planejar, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você já planejou a fracassar. Como que eu planejo, pastor? Eu trabalho às 8 horas, eu tenho que acordar às 6. Eu arrumo tal coisa, saio tal hora, 8 horas eu estou no emprego. Então, para eu colocar Deus em primeiro lugar, eu vou ter que levantar 5 horas, 5:30. Porque eu vou ter o meu tempo de oração. Vou dizer: Deus, me dirige a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Coloca a tua vontade no meu coração e as tuas palavras nos meus lábios. Você vai orar, você vai se relacionar com Deus, você vai conversar com Deus, você vai pegar a Bíblia, você vai fazer a sua leitura diária. E aí você vai dizer: agora eu vou me arrumar, agora eu vou trocar de roupa. Você ainda está com pijama? Agora eu vou trocar de roupa. Porque Deus é em primeiro lugar. Você não pode trocar de pijama antes de falar com Deus. E aí, agora eu vou me trocar, agora eu vou tomar um café, agora eu vou arrumar as crianças, agora nós vamos sair. Porque você colocou Deus em primeiro, você tem que planejar. Se você não fizer esse planejamento, você não vai colocar isso em prática. Nada vai mudar na sua vida.
Segunda coisa que nós precisamos fazer para colocar Deus em primeiro lugar. Primeira coisa que nós precisamos fazer. A primeira coisa é o quê? A primeira coisa, volta lá no primeiro. A primeira coisa é, antes de qualquer coisa, na primeira hora do dia, fazer o quê? Busque a Deus antes de fazer qualquer, anotou aí? Fazer qualquer coisa. Segunda coisa que a gente precisa fazer para colocar Deus em primeiro lugar: no primeiro dia da semana, celebre e adore o Senhor Jesus na igreja com seus irmãos. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. No primeiro domingo, primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, celebre e adore ao Senhor Deus na igreja com seus irmãos. Mas isso é colocar na agenda. Você está entendendo? Existe uma pesquisa americana, e a gente fala dos americanos porque eles fazem pesquisa para tudo, né? Até para saber quantos passos você dá no dia. Os caras são demais. Mas eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que a maioria dos americanos vão à igreja em média uma vez por mês. Ou seja, uma vez por mês Deus está em primeiro lugar na vida deles. As outras 4 semanas ou 3 semanas, dependendo do mês, Deus não está em primeiro lugar na vida deles. Talvez o futebol americano esteja em primeiro lugar nas outras semanas. Talvez o hóquei esteja em primeiro lugar. Os passeios, os museus que eles visitam muito, esteja em primeiro lugar. A grande verdade, eu estava analisando isso. E pela a quantidade de pessoas que tem a nossa igreja, nós temos uma média de 12 cultos. 12 cultos. Uma média de 12 cultos ao mês. E nossa frequência é um pouco melhor que o americano. Eu fiz assim por alto. É uma média de 2 vezes ao mês que a gente vai à igreja. Tem gente que falta a ceia. Tem gente que não está nem para a igreja. É só chegar um vizinho. Chegou na hora do culto, o vizinho entra em primeiro lugar, o parente entra em primeiro lugar. Quantos já me falaram isso? Final de semana passado, meu filho estava na casa da priminha em São Paulo. E a nossa sobrinha disse: tia, a gente vai levar eles para almoçar, brincar no shopping, depois a gente vai. Eu já disse para ela: fala para eles chegarem na hora do culto e ir direto para a igreja. Porque se vier para casa, a gente não vai esperar. Eles sabem. Eles chegaram, foram direto para casa. Quando chegaram já era hora da gente sair. E a gente foi conversando e se trocando, se arrumando, conversando e tal. E na hora que deu o horário eu falei: querido, desculpa, vamos para a igreja? Não vim preparado. Eu falei: mas a gente tem um compromisso. Desculpa, me perdoa. Vem no sábado para a gente conversar. Porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. Pastor, que falta educação? Não, é Deus em primeiro lugar. Se tiver que ser mal educado para colocar Deus em primeiro lugar, eu vou ter que ser, não tem jeito. Porque eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino. Então, no primeiro dia da semana, celebre e adore ao Senhor Deus na igreja com seus irmãos. Atos capítulo 20, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana. Esse é o modelo de igreja nosso. O modelo de igreja para os crentes é a igreja de Atos dos Apóstolos, que foi dirigida por aqueles que caminharam com Jesus nessa terra, e é a primeira igreja que existiu na face da terra, a igreja de Atos. Em Atos 20, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Paulo pregou. Milhares de pessoas aceitavam Jesus. Todos os dias Deus ia acrescentando vidas que iam sendo salvas. A Bíblia diz que nessa igreja eles não tinham falta de coisa alguma. Aí a gente diz: puxa, nossa igreja tinha que ser como uma igreja, né, do Imácio? A igreja tinha que ser como uma igreja de Atos. A igreja hoje mudou. Mas você está fazendo igual os crentes do livro de Atos? Mas lá tinha muito amor. Lá as pessoas vendiam tudo e ajudavam um ao outro. Mas eles também iam ao culto primeiro. Deus em primeiro lugar. Você vem, coloca Deus em primeiro lugar. Você está tendo falta de alguma coisa? A culpa não é da igreja. A culpa é sua que não coloca Deus em primeiro lugar. Se cada um de nós aqui colocássemos Deus em primeiro lugar, se cada um de nós colocássemos Deus em primeiro lugar, não ia ter falta de nada para nós. Porque Ele disse: busque, pois, em primeiro lugar o reino.
dos céus, de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é a igreja, não é a placa, não é a instituição, somos nós, igreja, eu, você, Isaac, Ricardo, Sidney, Sandro, nós que falhamos. Aqui está o modelo. No primeiro dia da semana, buscar Deus. Hoje começa um outro Deus na cidade. Futebol, no Brasil, começa o campeonato, né? Muitos aqui, bobear, vai faltar culto por causa de jogo. Eu já vi mulher que faltou no culto por causa de um Deus chamado limpeza da casa. Pastor, mas higiene é de Deus, então limpa depois do culto. Ou acorda mais cedo para limpar. Mas não falta no culto. Estou desanimado. Sabe o que é? Eu faltei, ninguém veio me visitar. É porque o pastor vai se esfriando. A Bíblia diz: quanto mais se aproximar a vinda do Senhor Jesus, muitas mais pessoas vão deixar de congregar. Mas a Bíblia não está dizendo para a gente largar essas pessoas para lá, que a gente tem que encorajá-las para elas voltarem. É um encorajando o outro, porque talvez ontem foi você, se eu não vigiar, amanhã pode ser eu. Então é um encorajando. Eu disse para os irmãos a semana passada: vocês estão faltando muito, hein? Vocês têm que vir em 2 cultos. Uma cidade como essa, pequena, tudo é perto. São Paulo é um mundo. Quem já morou em São Paulo aí? Qualquer lugar que você vai é 10 quilômetros, você leva 1 hora. É assim ou não é? Sempre quando nós morávamos em São Paulo, nós éramos fiéis a todos os cultos da igreja no domingo. Naquela época era escola bíblica dominical, depois fazia visita, depois reunião, depois evangelismo, e 6 ou 7 horas voltava para a igreja. Era assim ou não era? Uma vez ficamos sem carro, morava na zona norte, a igreja era na zona leste. Criança, a Gabi recém-nascida, pegávamos 2 ônibus. Lembra como hoje? Um na Avenida Casa Verde, descia no Lago do Paissandu, centro de São Paulo, fedendo, cheio de mendigo na rua, perigoso, cheio de craqueiro. Eu e a Andréia e a Gabi no colo. Descia do ônibus, caminhava mais uns 1000 metros e pegava o 1178, Praça do Correio, São Miguel Paulista. Mais 1 hora de ônibus. Descíamos na Avenida Assis Ribeiro, subíamos o morro, Rua Luiz Corró, depois entrava na Tomé Braga e chegava na igreja. Terminava o culto, o mesmo percurso, Casa Verde. À tarde, o mesmo percurso, igreja. Às vezes os amigos convidavam: fica aqui em casa, insistia, a gente ficava. Mas na maioria das vezes voltava. Minha filha não pegou nenhuma bactéria dentro do ônibus, não quebrou nenhuma perna, e Deus continua em primeiro lugar na nossa vida. Olha para a nossa família, quase a nossa família não fica doente. Quando a gente pensa que vai faltar alguma coisa, às vezes ela já aconteceu dela falar: pedi, puxa, precisava comprar tal coisa, eu sabia que estava sem dinheiro. Nem responder, só falar com Deus. Eu saio, alguém me liga: pastor, tem uma oferta aqui para o senhor. Quantas vezes já aconteceu isso? Quantas vezes? Porque Deus está em primeiro lugar. E Ele diz: quando eu estiver em primeiro lugar, eu vou acrescentar tudo que você precisar. Diante de Deus já aconteceu. Eu estar tomando banho e perceber que acabou o shampoo. E esse cabelo vai muito shampoo, né? E eu dizer: puxa, esqueci. Não é que não tinha dinheiro para comprar, esqueci de comprar o shampoo. Tinha o dinheiro. Quando eu chego na igreja, tem uma irmã com a sacolinha: ô pastor, lembrei do senhor, eu trouxe isso aqui. Quando eu olho, shampoo do Boticário. Porque aqui vai qualquer um, né? Pode trazer qualquer marca aqui. Não tem frescura não. Você está entendendo? Deus em primeiro lugar. Eu tenho tantos testemunhos, mas não vou. Eu quero chegar no 3º ponto, depois nós vamos orar, 3º e 4º ponto. Cuidado, irmãos, com os outros deuses com D minúsculo. Cuidado com Deus do futebol. Cuidado com Deus chamado trabalho. Cuidado com Deus chamado amigos. Cuidado com Deus chamado descanso. Descanso é de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e depois Ele descansou. Se Deus descansou, nós precisamos também descansar.
Mas o descanso não pode estar em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. Quem está me entendendo diz amém. Terceiro, primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Para colocar Deus em primeiro lugar. Primeira coisa, você anotou aí? Vamos lá? Primeira hora do dia. Busque a Deus antes de fazer qualquer coisa. Segunda coisa que nós precisamos fazer para colocar Deus em primeiro lugar, no primeiro dia da semana. Terceira coisa que nós precisamos fazer para colocar Deus em primeiro lugar, no primeiro dia do mês, jejue. Diga, no primeiro dia do mês, jejue. Fala para o teu irmão aí que está do seu lado. Fala, no primeiro dia do mês, jejue. Vamos lá? Fala aí. Primeiro dia do mês. Por quê, pastor? Primeiro. Domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Nas primeiras horas do dia, colocar Deus também, buscar a Deus. No primeiro dia da semana, adorar a Deus com a igreja, com os irmãos. No primeiro dia do mês, consagre esse mês a Deus. Irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Lembra quando o Collor era presidente? Muita gente dormiu rico e acordou. O coronavírus chegou em dezembro. Os chineses estavam todos na expectativa de comemorar o ano novo deles agora, em janeiro. Teve comemoração? Não. Dinheiro na conta, carro na garagem, roupa nova, presente, emprego, uma nação bombando, um mundo de olho na China. Não tem, só isso. Por quê? Um vírus que não dá para ver a olho nu. Só isso. E não tem vacina para combater. E 200, que eles estão dizendo que é muito mais, já morreram. Milhares infectados. O mundo em alerta. Só isso. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, no primeiro dia do mês, no primeiro dia da semana, você está dizendo, aconteça o que acontecer segunda, aconteça o que acontecer terça, aconteça o que acontecer na primeira quinzena, na segunda quinzena, Deus está em primeiro lugar e Ele vai cuidar da minha vida. Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele sabe. Ele sabe. Eu não sei se ali na esquina tem um ladrão querendo me roubar, mas Ele sabe. Se Ele estiver em primeiro lugar na minha vida, Ele vai me desviar desse ladrão. Isso que é colocar Deus em primeiro lugar. No primeiro dia. O que é jejum, pastor? Jejum é se abster de algum tipo de alimento ou de todos, por algum período. Porque enquanto você jejua, na hora que bate a fome, presta atenção, é aí que muitas pessoas se enrolam. Vou te ensinar. Na hora que bate a fome, você tem que lembrar que você precisa orar, que você precisa de Deus. Não é na hora que bater a fome você comer, não. Na hora que bater a fome você dizer, não, eu estou matando a minha carne para colocar Deus em primeiro lugar, para me tornar mais sensível à voz do Espírito Santo. Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você quer ensinar o seu filho a comer, não quer? Criança tem uma fase que não come nada, só quer besteira, é ou não é? Aí você diz assim, eu preciso fazer esse garoto comer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele sem doce, eu vou deixar ele sem bala. Eu não vou dar Oreos para ele. É Oreos? Fala? Aquela bolachinha? Oreo. Eu não vou dar Oreo para ele. Eu não vou dar Danone para ele. Ele vai ter que comer arroz e feijão. Aí ele diz, mãe, eu quero. Ah, mãe, me dá. É assim, não é? Não, eu não quero arroz e feijão. Mas na hora que bate a fome, come até pedra. É assim ou não é? Sabe, quando a gente jejua, na hora que bate a fome, a gente lembra que Ele é o pão da vida, que a nossa vitória vem dEle. O estômago não pode ser o seu Deus. Nunca coloque o seu estômago em primeiro lugar. Nunca coloque o alimento em primeiro lugar. Ele é o pão da vida. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele disse para Satanás. Satanás queria dar tudo para Jesus. Ele queria dar fama, ele queria dar sucesso, dinheiro. Ele queria dar tudo, até o que ele não tem, ele queria dar. Ele não tem nada, ele queria dar. Jesus disse, ei Satanás, nem só de pão, não vou transformar isso. Eu posso,
Eu faço o que eu quero, eu sou Deus. Mas nem só de pão. O homem que é o pão da vida, o homem que podia transformar pedra em pão, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, mas de toda palavra. Sabe por que os psicólogos, com todo respeito a psicólogos, eu sei que tem psicólogo aqui, com todo respeito à psicologia, com todo respeito à medicina, sabe por que os laboratórios medicinais estão ganhando dinheiro? Eu passei sexta-feira na Dutra e eu vi um laboratório lá enorme de medicina. Os caras estão no mundo inteiro, eles abandonaram um prédio, um espaço imenso e foram para outra região de São Paulo. Eu disse: meu Deus, só quem tem dinheiro de sobra para largar tudo isso aqui e construir uma outra estrutura. Só quem sabe por quê? Porque nós não estamos buscando a palavra de Deus em primeiro lugar. O mundo está doente por falta de Deus na vida do mundo. O mundo está padecendo, está buscando psicólogo, mas não busca Deus. A gente busca o remédio na hora da dor da cabeça, mas a gente não crê que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A primeira coisa na hora que o calo aperta é buscar o banco. A primeira coisa que a gente faz na hora que o calo aperta é buscar um psicólogo, é buscar um médico, é buscar a vizinha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar o joelho, é saber que Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz, Ele é o teu médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Joel capítulo 1 versículo 14 diz assim: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Jejue, querido. Ore pela sua família, pelo seu trabalho, pela nossa igreja, pelo Brasil, pelas nações. Ore pelos seus vizinhos. Sabe aqueles garotos que estão enfiados nas drogas, que ficam na porta da sua casa, que fica na viela daquela rua? Comece a orar por eles. Passa lá e diz: boa tarde, bom dia. Qual o seu nome, querido? Eu queria orar por você. Ah, é João, é Tiago, é não sei o que. Anota e comece a orar: Senhor, salva o João, salva o Tiago, salva o Wellington, salva o Fernando, salva o Isaac, salva, Senhor, salva. Comece a orar. Pai, eu vou jejuar, eu não conheço, não sei quem é a mãe daquele garoto, eu não sei quem é o pai daquele garoto, mas o pai deve estar sofrendo, a mãe deve estar sofrendo, porque ele está nas drogas, porque ele está na bandidagem. Senhor, eu estou jejuando, nesse dia eu estou consagrando a minha vida, Senhor, por aquele garoto que eu nem sei quem é a família dele, mas de uma coisa eu sei: ele é a imagem e semelhança do Senhor, ele é amado do Senhor, ele é querido do Senhor, ele é desejado do Senhor. Essa semana eu estava orando por umas pessoas aqui da cidade. Eu citei o nome para Deus. Citei o nome. Ontem eu estava aqui fazendo discipulado. Um deles disse: pastor, tudo bem? Mandou no WhatsApp: eu estou viajando, estou de férias, mas quando eu voltar, eu quero ter um tempo com o senhor. Eu falei: como que pode o cara de férias com a família lembrar? Ele nem crente não é nem da igreja. Lembrar de mim, mandar mensagem, dizer que quer um tempo comigo, porque ele não espera chegar, né, para me ligar e dizer: vem aqui, pastor, na minha empresa, vem aqui na minha casa. Sabe por quê? Eu não sei nem onde ele está, e ele nem sabe onde eu estou, mas o Espírito Santo sabe onde ele está. A oração chegou lá, o clamor chegou lá. Então, querido, jejue no primeiro dia do mês. Diga aí: no primeiro dia do mês, jejue. Mateus 6, 17 a 18 diz: ao jejuar, quem está dizendo isso aqui é Jesus. Olha o que Jesus vai dizer: ao jejuar, põe o óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Preste atenção no texto. A gente tem que ler o texto com calma. Ao jejuar, Jesus não disse assim: se jejuar. Jesus está dizendo ao jejuar. Ele está partindo do ponto que todos os discípulos dele jejuam. Consegue ler o texto aí? Ele está partindo do ponto que é o seguinte: eu sei que o Osni, ele mora em Atibaia, ele vai para Atibaia. Então, se eu tenho alguma coisa para levar para Atibaia, que eu sei que ele pode me ajudar, ou alguém, eu vou dizer: Osni, quando você chegar em Atibaia, que eu estou partindo do ponto que ele vai para Atibaia. Agora, os meninos ali não vão para Atibaia, eles moram aqui. Se eu precisar de alguma coisa para ir para Atibaia, eu pergunto para ele: alguém de vocês vão para Atibaia hoje?
Porque eu não tenho certeza não estou partindo do ponto que eles vão para Atibaia. Eu tenho que perguntar. Jesus não está fazendo a pergunta. Ele está dizendo, ao jejuar, ele está partindo do ponto que todo discípulo dele se abstém de alimento algum dia, alguma vez por semana. Na Bíblia nós vamos ter jejum de um dia, jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel, jejum de até 40 dias. Tem vários tipos de jejum na Bíblia. E Jesus disse assim, ao jejuar, põe o óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto, vai fazer o quê? O que a Alessandra teve ontem? Recompensa. O que outros irmãos tiveram ontem? Recompensa. O que nós vamos continuar tendo? Recompensa. Recompensará. Agora, quando o Senhor Jesus está dizendo, lave o rosto para que ninguém, é para você não ficar aquela, ai, estou sofrendo, estou com fome, eu quero, vou desmaiar. Não. Se alguém oferecer alguma comida, você vai dizer, não, estou com fome. Não. Você vai dizer, eu estou jejuando, não posso, estou no propósito. Pronto. Não precisa mentir. Mas também não precisa fazer cara de coitado. Acho que eu vou morrer. É cara de sofrência. Aí vai jejuar e começa a colocar aquelas músicas de sofrência lá, né? Não, está repreendido. Olha aqui. Vamos para o quarto e a gente vai orar. Quarta coisa, primeira coisa é o quê? Primeira coisa, vamos lá? Primeira hora do dia. Busque a Deus antes de fazer qualquer coisa. Segunda coisa para colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro dia da semana, celebre e adore ao Senhor com seus irmãos na igreja. Terceira coisa, primeiro dia. Para você, ontem quem é voluntário da igreja já jejuou, começamos ontem. Aí nós estamos agora ministrando para a igreja. Então em março vai ser no domingo. A gente vai começar a jejuar de sábado para domingo, meia-noite, e entrega o jejum de domingo para segunda. Quem está me entendendo diz amém. Se você estiver no jejum, no final, na meia-noite, como ontem, a gente vai preparar um caldo muito gostoso. E a gente entrega o jejum aqui, todo mundo junto. Ah, pastor, é assim, é? Então vou fazer. Ah, então vai. Teve irmãos ontem que engatou a quarta, a quinta, né? Com buca. Tá. Você que não veio, os irmãos que vieram agradeceram. Não sei porque eu olho para aquele lado ali, quando eu falo dessas coisas. Olha aqui também, esse lado aqui também. Aqui não. Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa, tá bom? Eu vou lembrando você, eu vou fazer post, eu vou gravar um vídeo para ir te lembrando. Assim como eu fiz com os voluntários da igreja, eu vou fazer para toda a igreja. Quem aqui não recebe nenhuma mensagem minha pelo WhatsApp? Levanta a mão. Nunca recebeu, não recebe. Depois no final a gente vai colocar o meu número aqui. Você manda uma palavra assim, eu quero. Aí eu vou adicionar você nas minhas linhas de transmissões e você vai recebendo também. Tá bom? Quarta coisa e última que a gente precisa fazer para colocar Deus em primeiro lugar. De sua renda mensal, dê primeiro o dízimo. Vamos falar juntos? De minha renda mensal. Opa, diminuiu aí? Vamos lá? De minha renda mensal, eu vou dar primeiro o dízimo. O que é primeiro? Antes de pagar a conta. Antes de pagar a conta. Antes de pagar qualquer coisa. Independente da sua lista de débito, de dívida. Primeiro lugar o dízimo. Primeiro lugar o dízimo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o dízimo. Levítico capítulo 27, versículo 30. E deixa eu te falar uma coisa. Esse último ponto aqui não tem nada a ver para a igreja arrecadar mais. Nada a ver. Nada a ver. A gente vive de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. A gente vive de uma forma sobrenatural. Teve meses que, sei lá, alguns irmãos passaram dificuldade e, sei lá, não contribuíram. A gente estava com muita despesa. Eu acho que foi mais despesas. Logo quando a gente mudou para cá, a renda não dava para pagar. Deus usou pessoas que nem da igreja. Eu lembro como hoje, a primeira vez daquele ano de 2017. Eu estava na José Gomes da Rocha Leal, na frente da Godia. O cara ligou e disse: pastor, quanto que é o aluguel da igreja? Eu falei: é tanto. Ele falou: se preocupe não, que esse mês eu estou pagando.
O cara não é crente. Eu lembro naquele ano também, de 2017, fomos visitar uma família em São Paulo. Demos uma atenção para eles, numa área que eles precisavam. No dia seguinte eu cheguei aqui na igreja, eu lembro como hoje. Eu vim orar na sexta-feira, se eu não me engano, uma quarta-feira. Quando eu entrei na minha sala para orar, a mulher daquela família me ligou e disse, chorando: pastor, obrigado por ontem. Falei para o meu marido, vocês saíram de Bragança com as crianças para vir aqui atender a gente, pastor, ficar até aquela hora da madrugada. Obrigado, pastor. Pastor, mas eu não sei quanto que é o aluguel da igreja. E eu só quero que o senhor me fale o valor. Independente do valor que for, pastor, eu vou pagar 6 meses de aluguel da igreja. Eu disse, irmã, não, pastor, não é dinheiro do meu marido, não. É dinheiro meu. Eu trabalhei numa empresa e eu tenho lá no banco, pastor. Me fale. Se eu falasse que era 20 mil, ela ia depositar 6 vezes 2, 120 mil. Se eu falasse que era 50 mil, 50 mil vezes 6, 300 mil. Ela disse, me fale, pastor. Eu falei, irmã, é tanto. E ela disse, pastor, eu posso passar em 3 vezes esse valor? Eu disse, irmã, não estava nem esperando. Veja da forma que a irmã puder. Beleza. Ela disse, então eu vou fazer em 3 vezes. Beleza. No outro dia, eu estava na Imigrantes. Bateram na traseira do meu carro. Aí naquele hora eu pensei e lembrei assim. Lembra, Renatinho, quando bateram na traseira? Eu disse assim, poxa vida, aquela irmã bem que podia fazer de uma vez só. A gente é demais, né? Não estava nem esperando. Quando eu cheguei em casa, a irmã ligou e disse, pastor, desculpa. Eu falei para fazer em 3 porque eu tinha que ir no banco, eu com as crianças, mas Deus está me falando para fazer de uma vez só. Eu estou indo no banco agora, pastor. Depois ela ligou e disse, pastor, está na conta tantos mil reais. Então não estou falando isso aqui por causa de dinheiro. Você pode não aplicar isso aqui, a igreja vai continuar existindo. Mas eu estou falando isso aqui para mudar a sua vida. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. É nós que precisamos dar para Deus. Então veja o que diz Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertence a quem? Ao Senhor. São consagradas ao Senhor. Todos, nessa época aqui, era agricultura que prevalecia. Hoje nós temos indústrias, temos tecnologia, temos salário. Então preste atenção, o Senhor está dizendo aqui, todo o seu salário, todos os seus recursos, toda a sua empresa pertence ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Ele está dizendo, todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Josué capítulo 7, versículo 19, eu vou ler esse versículo e vou explicar o contexto histórico para você entender. Diz assim, Josué 7:19. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, aí ele vai explicar. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me possei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Deixa eu te explicar isso aqui. Deus, o povo estava no Egito, escravizado por Faraó. Deus disse a Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Eu ouvi o clamor deles. E para esse povo sair do Egito e chegar em Canaã, eles vão ter que vencer muitos povos, muitas nações. Porque eram milhões, eram 3 milhões de pessoas aproximadamente. E eles tinham que ir destruindo as cidades até chegar em Canaã. Quem deixava eles passar numa boa beleza, quem não deixava eles partiam para a guerra. Era a ordem de Deus. Porque o que ele esperava a eles era Canaã, terra que emana leite e mel. E é natural, preste atenção, é natural. Se você ler na Bíblia, você vai ver, é natural. Quando você vence um povo, vence uma guerra, todo despojo daquele povo vencido passa a ser seu.
toda a riqueza daquele povo passa a ser sua. Então preste atenção, todo mundo sabia disso, mas no caso nessa história, Jericó era a primeira cidade que eles iam vencer, que eles iam lutar. Então Deus deu uma ordem para eles: a primeira cidade, não toque nada que é sagrado, não toque no ouro, não toque na prata, não toque nenhuma riqueza, porque tudo isso é do Senhor. Foram e venceram Jericó. Esse tal do Acã viu isso aqui, ó, prata, ouro, capa, coisa boa, coisa de valor. Ele disse: eu cobicei, escondeu. Próxima cidade que eles vão vencer, tudo seria deles, porque já era a segunda cidade, não era a primeira. É uma cidade pequena chamada Ai. O que Josué faz? Manda os espias lá ver a cidade. Veja com quantos homens a gente precisa lutar. Os caras voltam e dizem: cidade pequena, exército pequeno, não canse todos os nossos homens, todo o nosso exército. Mande pouca gente, mande uns, 300, 1000, manda pouca gente aí. Josué confiou nos espias. Deus já tinha dado vitória em Jericó. Os caras vão lutar. Sabe o que acontece? O exército pequeno vence o exército de Israel e mata 36 deles. Perderam a batalha. Eles venceram o exército maior. Agora nosso exército menor, eles perdem a batalha. 36 morrem. Josué é o líder. Ele vira para Deus e diz: Deus, o que aconteceu? Um cara, foi Acã que pegou. Deus diz: Israel pecou, vocês pecaram, vocês se apossaram do que era meu. Só lê o capítulo, os versículos anteriores. Não vou ler agora por questão de tempo, você lê em casa. Está claro. Vocês pecaram, vocês pegaram o que era meu. Se arrependam. E aí Josué tem que reunir todas as tribos, todas as famílias, e perguntar: foi você, foi você, foi você, até quando chegou Acã. Quando chega Acã, diz: meu filho, me conte a verdade. E aí ele conta. Se você ler os textos, os versículos seguintes, você vai ver o que aconteceu com esse cara. Agora preste atenção. Foi um cara, uma família, o responsável de uma família que pegou, não foi toda a nação. Josué nem sabia. Mas Deus disse assim: Israel pecou. E por causa do pecado desse cara, toda a família dele morreu, foi apedrejada. Porque ele pegou o que era do Senhor. É muito sério. Dízimo não é só entregar dinheiro na igreja. Dízimo não é ajudar a pagar a conta de igreja. Dízimo é muito mais que isso. Então, da sua renda mensal, dê primeiro dízimo. Mateus 23, 27 diz assim: Jesus vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciando os preceitos mais importantes da lei. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo: vocês têm que continuar dizimando, gente. Está certo, vocês estão certos, mas vocês estão omitindo, vocês estão deixando de lado a justiça, a lei, a misericórdia. Jesus não disse que era para deixar de dar o dízimo. Jesus não disse: exerça a misericórdia lá fora, ajuda alguém e não deu dízimo. Outro dia um irmão me perguntou assim, lógico que ele perguntou, ele quis aprender, e eu ensinei para ele. Ele disse: pastor, eu posso comprar tal coisa para a igreja com o dinheiro do meu dízimo? Eu disse: não. Ele disse: por quê, pastor? Eu falei: porque o dízimo tem que passar pelo altar. Aí ele me fez a segunda pergunta: e se eu passar pelo altar e o tesoureiro me devolver, eu comprar? Não, porque a igreja tem as suas prioridades. Essa prioridade que você está falando está lá para o mês de março talvez, mas se você quiser dar uma oferta especial, eu não falei da oferta especial, mas estou falando agora. Dá uma oferta, mas o dízimo tem que ser entregue no altar. Não toque no dízimo. Tem gente que diz: vou pegar o meu dízimo e vou comprar a cesta básica. Besteira, você está se matando, você está se autodestruindo. Eu vou pegar o meu dízimo e vou mandar para o hospital tal. Não faça isso. É para trazer Malaquias, trazer a casa para que haja mantimento na minha casa. Então preste atenção, o Senhor está dizendo: vocês podem ajudar o necessitado, vocês podem dar uma oferta especial na igreja, mas não negligencie o dízimo.
E para fecharmos, se você quer ter os mesmos resultados que sempre teve, continue fazendo o que sempre fez. Tranquilo. Mas se você quer ter um resultado que nunca teve, faça algo que você nunca fez. Quem está me entendendo diz amém. Gostei muito daquele texto que o presbítero Antônio usou aqui na hora da oferta. Põe ele na tela, por favor. Está aí fácil. Olha o que o salmista vai dizer. Além disso, pelo amor ao templo, a casa do Senhor, a igreja, meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. E aí vem, vírgula, além, ou seja, ele já tem feito mais coisas. Além de tudo que já tenho dado. Além de tudo que já tenho dado. Ele está falando de ofertas, ele está falando de ajuda, ele dava ouro e dava prata. Se você nunca fez isso, faça. Primeira hora do dia, busque a Deus. Fala comigo, primeira hora do dia, buscar a Deus. Primeiro dia da semana, celebrar e adorar ao Senhor. Primeiro dia do mês, jejuar. Quarto, da renda mensal. Primeiro, o dízimo. Isaías capítulo 55, versículo 10 a 11 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem a brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim ocorre também com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. O desejo de Deus é que essa palavra não volte vazia, mas que ela encontre morada no seu coração. A minha pergunta para você é: feche os seus olhos. Você quer crescer em todas as áreas da sua vida? Você quer superar os desafios da sua vida? Você quer sua família toda servindo ao Senhor? Você quer prosperar financeiramente? Para tudo isso tem um preço a pagar. Busque a Deus em primeiro lugar.